Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja, o seu canal para descomplicar o direito. Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo, sabe? Numa ferramenta que, olha, é crucial no nosso direito: a ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. Pois é, recebemos bastante material explicando o que ela é, quem pode entrar com uma ADI, o que acontece depois, enfim. E a nossa missão aqui hoje é extrair a essência disso tudo, focar nos pontos-chave para entender como a ADI funciona mesmo, na prática, para proteger a nossa Constituição Federal de 88. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. O que é exatamente, assim, a ADI e por que ela tem essa importância toda no nosso sistema jurídico? Oi. Olha, a ADI é basicamente uma ação que vai direto para o Supremo Tribunal Federal, o STF, né? O objetivo dela é bem claro: conferir se uma lei ou então um ato normativo, seja ele federal ou estadual, está batendo com o que diz a Constituição Federal. E um ponto assim fundamental é que essa análise é feita em tese, de forma abstrata. O STF não vai olhar um caso concreto do Zé ou da Maria, ele olha a norma em si. Por isso a gente diz que a ADI tem uma natureza objetiva. Ela está focada no objeto, na lei, e não nas partes de um processo comum. A base para isso está lá no artigo 102 da Constituição Federal e também tem uma lei específica, a Lei 9.868 de 1999, que detalha o processo todo. Entendi. Então, não é sobre uma situação particular, uma briga específica, mas sim sobre a validade da lei para todo mundo, né? A regra em si. Legal. E quem é que pode, assim, bater na porta do STF com uma ADI? É qualquer pessoa, qualquer cidadão que se sentir prejudicado? Não, não. De jeito nenhum. A Constituição, lá no artigo 103, ela traz uma lista, sabe? Uma lista bem restrita mesmo, que a gente chama de rol taxativo. Só quem está ali pode propor a ADI. Ah, um grupo selecionado, então? Exatamente. Quem está nessa vista? Bom, o presidente da República, as mesas diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. As cúpulas do Legislativo Federal. Isso. E também as mesas das Assembleias Legislativas dos Estados ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Além deles, os governadores de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal. Certo. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, partidos políticos que têm um representante no Congresso Nacional, sabe? Não é qualquer partido. Precisa ter deputado ou senador eleito. Isso mesmo. E, por fim, as confederações sindicais ou entidades de classe que tenham âmbito nacional. Tipo, um sindicato só de uma cidade não pode, tem que ser uma entidade que represente a categoria no país todo. Entendi a lista. É um grupo bem específico mesmo, com órgãos de cúpula dos poderes, OAB, partidos, entidades nacionais. E tem alguma outra condição para essas entidades ou pessoas entrarem com a ADI? Tem sim, e é um ponto bem interessante. É a chamada pertinência temática. Olha que curioso, a maioria desses que eu listei, tipo o presidente, o PGR, as mesas do Congresso, eles não precisam provar que aquela lei que eles estão questionando afeta diretamente algum interesse específico deles. Não precisam. Não. A gente presume que eles têm um interesse geral amplo em defender a Constituição como um todo. São chamados legitimados universais. A atuação deles já é, por natureza, defender a ordem constitucional. Faz sentido. Agora, tem uma exceção. As confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional, essas sim precisam demonstrar a tal da pertinência temática. Ah, então para elas é diferente. É diferente. Elas precisam mostrar para o STF que aquela lei ou ato normativo que elas querem questionar tem uma ligação direta com os interesses da categoria que elas representam. Não podem questionar qualquer assunto, só aquilo que diz respeito aos seus representados. Entendi. Então, por exemplo, uma confederação de trabalhadores da indústria não poderia questionar uma lei sobre, sei lá, regras de pesca artesanal, a menos que conseguisse mostrar um impacto muito específico, né? Exatamente. Teria que demonstrar essa conexão direta entre a norma e os interesses daquela categoria industrial. Se não tiver essa conexão, o STF nem analisa o mérito da ADI para esses legitimados. Clareou. Então já sabemos quem pode propor e essa nuance da pertinência temática. Agora vamos para o outro lado. O que pode ser alvo de uma ADI?
Qualquer tipo de norma, decreto, portaria, qualquer coisa pode ser questionada. Também não é qualquer coisa. O objeto da ADI é bem delimitado. A gente está falando de leis ou atos normativos federais ou estaduais. Federais ou estaduais. Isso. Leis municipais, por exemplo, ficam de fora. Uma lei lá do município de, sei lá, de Campinas não pode ser questionada por ADI diretamente no STF. E se uma lei municipal contrariar a Constituição Federal, como fica? Boa pergunta. Se a lei municipal contrariar a Constituição Federal, o controle geralmente vai ser feito de outra forma. Talvez num caso concreto que chegue ao STF por recurso extraordinário. Ou se ela também violar a Constituição Estadual, aí pode caber uma ação similar perante o Tribunal de Justiça do Estado, que a gente chama de representação de inconstitucionalidade estadual. Mas a ADI, essa que vai direto para o STF, não serve para a lei municipal. Entendido. E tem mais alguma restrição sobre o tipo de lei ou ato? Tem sim, e é muito importante. A ADI só pode questionar leis ou atos normativos que foram criados depois da entrada em vigor da nossa Constituição atual, a de 1988. Ah, só normas pós-Constituição de 88? Exato. Aquelas leis que já existiam antes de 88, as leis pré-constitucionais, se forem incompatíveis com a nova Constituição, elas não são consideradas inconstitucionais, mas sim não recepcionadas. Elas simplesmente perderam a validade. Para questionar isso, se alguém achar que uma lei antiga não foi recebida pela Constituição nova, Aí entra outra ferramenta. Não a ADI. Geralmente se usa a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É outra ação de controle concentrado, mas com hipóteses de cabimento diferentes, incluindo essa questão de leis anteriores a 88. certo, ADPF para lei pré-88, ADI para lei pós-88 e além disso. Bom, também não cabe ADI contra atos normativos que já perderam sua eficácia. Por exemplo, uma medida provisória que não foi convertida em lei e caducou. Ou uma lei que já foi revogada. A ideia é que a ADI serve para tirar do sistema uma norma que está vigente e produzindo efeitos contrários à Constituição. Se ela já saiu, em regra não tem mais interesse. E atos com efeitos concretos, você mencionou isso antes. Isso, atos de efeitos concretos também não podem ser objeto de ADI. A ADI é para normas, regras gerais e abstratas, que se aplicam a um número indeterminado de pessoas ou situações. Poderia dar um exemplo desse ato de efeito concreto? Só para ficar bem claro. Claro. Pensa, por exemplo, num decreto de desapropriação de um terreno específico para construir uma estrada. Esse decreto afeta aquele proprietário, aquele imóvel. Ele não cria uma regra geral. É um ato administrativo com um destinatário certo e objeto definido. Outro exemplo, a nomeação de um servidor público para um cargo. É um ato que gera efeito para aquela pessoa específica. Esses atos não são questionáveis por ADI. Perfeito, agora ficou claríssimo. Então, resumindo, ADI serve para questionar lei ou ato normativo, federal ou estadual, que seja posterior a 88, que seja geral e abstrato e que ainda esteja em vigor. É isso? É um ótimo resumo. Exatamente isso. Beleza. Então, temos quem pode propor a ADI, temos o que pode ser questionado. Agora chegamos no momento crucial. O STF vai lá, analisa tudo e toma uma decisão. O que acontece a partir daí? Quais são os efeitos, as consequências dessa decisão do Supremo? Aqui que a coisa fica realmente impactante, né? Com certeza. É aqui que a gente vê o poder dessa ferramenta. A decisão do STF em uma ADI, quando julga a norma inconstitucional, e para isso precisa de uma maioria qualificada, maioria absoluta dos membros do tribunal, ou seja, pelo menos 6 dos 11 ministros têm que concordar, essa decisão tem um alcance gigantesco. 6 votos no mínimo. 6 votos para declarar a inconstitucionalidade. E essa decisão tem 2 efeitos principais que são muito fortes. O efeito erga omnes e o efeito vinculante. Erga omnes e vinculante. Vamos entender cada um. O que significa erga omnes? Erga omnes é latim, né? Significa contra todos ou para todos. Na prática, quer dizer que a decisão do STF naquela ADI
não vale só para quem entrou com a ação, como o presidente ou um partido político. Não, ela vale para absolutamente todo mundo no Brasil. A lei é declarada inconstitucional e essa decisão tem que ser observada por todos. Caramba! Então, se o STF diz que uma lei federal é inconstitucional, essa lei deixa de valer para mim, para você, para qualquer empresa, para qualquer pessoa no país inteiro. Exatamente. É como se a lei fosse retirada do sistema jurídico para todos. Esse é o erga omnes. E aí vem o outro efeito, o vinculante. O vinculante, o que ele faz? O efeito vinculante significa que a decisão do STF não só vale para todos, erga omnes, mas também obriga, ela vincula todos os outros órgãos do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, outros tribunais e também toda a administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Obrigado, como assim? Obriga a seguir o entendimento do STF. Se o STF disse que a Lei X é inconstitucional, nenhum outro juiz no Brasil pode decidir um caso dizendo que a Lei X é constitucional. Ele está vinculado à decisão do Supremo. Da mesma forma, a Prefeitura, o Governo do Estado, os ministérios, todos os órgãos públicos têm que aplicar aquela decisão nos seus atos. Nossa, isso é realmente muito forte. Uma única decisão do STF numa ADI pode, então, mudar a forma como todos os juízes decidem casos sobre aquele assunto e como toda a máquina pública funciona em relação àquela norma? Exatamente. É um instrumento poderoso para garantir a uniformidade da interpretação da Constituição e a própria supremacia dela sobre as leis. E esses efeitos valem a partir de quando? Quando o STF bate o martelo, a lei já era desde sempre ou só dali para frente? Boa pergunta. A regra geral, o que normalmente acontece, é que a declaração de inconstitucionalidade tem efeito retroativo. É o que a gente chama de efeito ex tunc. Ex tunc, latim de novo. O que significa? Ex tunc significa desde então, desde o início. Ou seja, a decisão retroage até a data em que a lei ou o ato normativo entrou em vigor. É como se o STF dissesse: essa lei nunca deveria ter existido. Ela nasceu com um vício incompatível com a Constituição. Então, todos os efeitos que ela produziu desde o início são, em teoria, desfeitos. A norma é considerada nula desde a origem. Uau! Isso parece poder causar uma confusão enorme, né? Imagina uma lei que ficou valendo por anos, várias situações foram criadas com base nela, aí vem o STF e diz que ela nunca valeu. Como ficam essas situações? Exatamente por isso, por causa dessa possibilidade de causar insegurança jurídica ou impacto social muito grande, é que existe uma ferramenta importantíssima chamada modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos. O que é isso? O STF pode modular? Pode, e isso é crucial. O próprio STF, na mesma decisão em que declara a inconstitucionalidade, pode decidir por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social que os efeitos daquela decisão não serão retroativos, ex tunc. Ah, ele pode alterar a regra do ex tunc. Pode. O tribunal pode dizer, por exemplo, olha, essa lei é inconstitucional sim, mas para proteger as situações que já aconteceram ou para evitar um caos administrativo, essa decisão só vai valer daqui para frente. É o chamado efeito ex nunc. Ex nunc. A partir de agora. Isso. Ou o STF pode até mesmo fixar uma outra data no futuro, a partir da qual a decisão vai começar a valer, dando tempo para as pessoas e o governo se adaptarem. Ou pode dizer que vale desde agora, mas sem desfazer o passado. Enfim, ele pode ajustar o marco temporal dos efeitos da decisão. Que interessante. Então, o STF tem essa flexibilidade para evitar que a declaração de inconstitucionalidade gere problemas maiores do que a própria inconstitucionalidade gerava. Exatamente. É uma forma de equilibrar a necessidade de proteger a Constituição com as consequências práticas da decisão no mundo real, na vida das pessoas, na administração pública. Mas atenção! Para fazer essa modulação, para fugir da regra do efeito retroativo, ex tunc, não basta a maioria absoluta de 6 votos. Precisa de mais. Precisa de mais. A lei exige uma maioria qualificada de 2/3 dos ministros do STF. Ou seja, pelo menos 8 dos 11 ministros precisam concordar em modular os efeitos. 8 votos é um quórum bem alto. Mostra que a modulação é para ser uma exceção mesmo, né? A regra é a retroatividade. Exatamente.
A modulação é uma medida excepcional para situações realmente justificadas por segurança jurídica ou interesse social muito relevante. Entendi perfeitamente. Então, a ADI, essa ferramenta super poderosa para checar a constitucionalidade das leis, com decisões que valem para todo mundo e vinculam todo o sistema judiciário e administrativo, efeitos que, em regra, são retroativos, mas que o STF pode, excepcionalmente, e com 8 votos, modular para valer só do presente para frente ou de outra forma. Ufa! Acho que cobrimos os pontos principais, né? Cobrimos sim. Acho que deu para ter uma boa visão geral do que é a ADI, quem pode usar, contra o quê e, principalmente, o impacto das decisões do STF. Sem dúvida. Fica muito claro que a ADI é absolutamente essencial para manter o nosso sistema legal funcionando de forma coerente e principalmente para garantir que a Constituição Federal seja realmente a lei maior do país. Exatamente. Ela funciona como uma guardiã da Constituição, assegurando que as leis e atos normativos estejam alinhados com ela. Mas, ao mesmo tempo, com mecanismos como a modulação, o sistema reconhece que as decisões jurídicas têm consequências no mundo real e permite que o STF pondere essas consequências. É um balanço, né? É um balanço delicado, com certeza, e isso me leva a uma última reflexão, algo para a gente pensar. Essa capacidade que o STF tem de modular os efeitos, de decidir quando uma declaração de inconstitucionalidade começa a valer. Será que isso é só uma flexibilidade técnica, pragmática, necessária para a segurança jurídica de todo mundo? Ou será que talvez ela abre uma porta para que outras considerações, quem sabe mais políticas ou de conveniência do momento, acabem influenciando uma decisão que, em tese, deveria ser puramente jurídica, sobre a compatibilidade da lei com a Constituição? É uma ótima questão para se pensar. Onde termina a análise técnica e onde começam outras ponderações? É um debate constante no direito constitucional. Fica aí a provocação para quem nos ouve. Bom, chegamos ao fim deste nosso mergulho na ADI. Espero que tenha sido útil e esclarecedor. Com certeza foi uma ótima conversa. E para você que quer continuar aprendendo e descomplicando o direito, não deixe de acompanhar os próximos conteúdos aqui do Concurseja e conhecer nossos outros cursos e materiais. A gente se vê na próxima. Até a próxima, pessoal!